E é inevitável te amar assim. Opa! Bora começar. Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 do nosso curso. Hoje a gente vai aprender a instalar o Python na nossa máquina e vamos criar o nosso primeiro programa. Que eu sei que vocês já estão de saco cheio de ficar ouvindo teoria e estão todos para botar a mão na massa. Então vamos lá. Se você não fez ainda, se inscreve no canal, aperta o joinha, aquela coisa que eu peço toda vez. Eu não tô aqui para ganhar dinheiro nem para ficar rico, até porque nessa altura do campeonato se eu não fico mais, não é mesmo? Mas eu tô aqui para ajudar porque eu gosto desse conteúdo. Então, gente, vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloca aí embaixo. Eu vou tentar fazer o possível para te ajudar. E pode ter certeza que mesmo que você seja só uma pessoa, se você não entendeu, eu vou fazer de tudo para explicar. Porque no final das contas, se eu estiver ajudando 10 mil ou 1 bilhão, para mim não interessa. O interessante é ajudar alguém. Fechou? Vamos lá então. Hoje a gente vai aprender a instalar o Python e fazer o nosso primeiro programa. Roda a vinheta. Vamos lá, galera. Agora a gente vai começar a nossa terceira aula. Eu já estou aqui com o site do Python aberto, então para você que ainda não tem o Python instalado, agora é hora de você instalar, tá? A gente vai em python.org/downloads, tá? Ou é só você digitar no Google aí, vai ter 1 milhão de tutoriais. É só você digitar python, python.org/downloads. Vocês vão vir aqui, downloads, Python, e ele vai ter sua versão aqui. Eu estou utilizando o macOS, ou seja, eu estou num MacBook, mas se você tiver no Windows, vai aparecer aqui a opção Download for Windows, tá? Vai ser a mesma coisa, vocês vão clicar Next, Next Install, aquela coisa que todo mundo já está cansado de saber, mas tem um pequeno pormenor aí, tá? Na hora que vocês estiverem instalando, lá nas últimas telinhas de instalação vai ter a opção Add Python to Path, P-A-T-H, em capitular, tá? Vocês têm que marcar essa opção. Por quê? Isso vai adicionar o Python ao seu terminal, ou seja o CMD, o prompt de comando do Windows, ou seja o terminal do Mac. Isso é importante para que a gente consiga rodar os códigos mais fácil depois, tá? Outra coisa que vocês vão baixar e instalar além do Python, que eu recomendo, mas esse não é obrigatório, é o VS Code. O que é o VS Code? O VS Code nada mais é que um aplicativo para você desenvolver código, tá? É uma IDE. Basicamente é um editor de textos mais chique, tá? Falando de uma forma mais tosca. Então vocês vão ir lá, vão dar um baixar aqui no VS Code, e aí vocês vão instalar ele na sua máquina, a mesma coisa, e aí ele também vai ter a opção, tá? Add, se não me engano, add code.topath. Aí vocês vão clicar lá para marcar essa opção. Para que serve esse add code.topath? Bom, eu vou abrir aqui o terminal do meu Mac para vocês verem, tá? O CMD do Windows ele funciona de uma forma bem parecida com o terminal do Mac, vocês não vão ter tanta diferença assim. Vou só aumentar a letrinha aqui para vocês conseguirem enxergar mais fácil. Esse assim ainda está pequeno. Espera aí, aqui eu vou aumentar bastante a letra, né? Então segue, enxerga. Bom, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai criar uma pasta no nosso computador para a gente salvar os nossos códigos, tá? Você pode ir na pasta que você quiser, eu recomendo geralmente na pasta documentos. Vocês podem ir lá pelo Windows Explorer no Windows ou pelo Finder no Mac, pasta documentos, botão direito, nova pasta, e aí você coloca o nome que você quiser, tá? Tutorial, aula, alguma coisa assim. Eu vou criar pelo próprio terminal do Mac aqui. Então eu vou dar um cd, e esse é o mesmo comando no Windows, cd barra ou cd documentos, ou documents, né? Aí vai depender se o Windows está em português, inglês, tudo mais. E aí eu vou digitar mkdir, e aí eu vou colocar aula 3. Se você não souber como vai fazer isso pelo CMD, eu recomendo vocês fazerem pelo Windows Explorer ou pelo Finder, que é mais fácil, tá? Eu vou entrar dentro da pasta da aula, cd aula 3, beleza. Opa, eu fiz uma cagada aqui, que eu coloquei o nome com espaço, não pode, agora dá. E agora, se vocês tiverem instalado o VS Code direitinho, e se vocês tiverem instalado o Python direitinho, o que vocês vão fazer aqui agora é idêntico tanto para Windows quanto para Mac, tá? Para a gente testar se o Python está instalado certinho, a gente digita wich, W-H-I-C-H, Python, tá? Para quem está usando o Mac, vale lembrar que o Mac já vem com Python instalado, tá? Só que aí a gente tem uma diferença no Mac. A gente tem o Python 2 e o Python 3 já instalado. Então a gente tem que especificar qual que a gente quer. No caso a gente vai usar o Python 3, que é o mais novo. Então basta digitar which de qual Python 3. Se você tiver feito tudo certo, ele vai te responder com isso aqui, ó.
com o endereço de onde ficou instalado o Python na sua máquina. Isso quer dizer que ele já consegue reconhecer os comandos em Python. Então, vamos criar o nosso primeiro código. Eu vou digitar code, espaço, ponto, e aí o meu terminal tem que estar dentro da pasta, e vou abrir, apertar Enter, ele já vai abrir o VS Code para mim na pasta que a gente acabou de criar. Aqui, ó, deixa eu arrastar ele para cá, tá? Ou se você não quiser, você pode vir aqui pelo VS Code, File, Open Folder, né, abrir pasta, se o seu Windows estiver em português, e navegar até a pasta que você criou lá, vai dar na mesma, tá? Não vai mudar nada. Então agora a gente vai criar o nosso primeiro programinha. Que programa que é esse? Bom, a gente vai criar um programinha muito simples, com um sisteminha de login, só para a gente treinar as habilidades que a gente aprendeu nas últimas aulas. Então a gente vai usar função, a gente vai usar variáveis, a gente vai usar os tipos de dados, a gente vai usar os operadores if e else, tá? E a gente vai então usar esse programa para a gente fixar esse conteúdo da aula anterior. Fechou? De novo, a ideia não é sair atropelando, passando o carro na frente dos bois, para que vocês consigam fixar o conteúdo de uma maneira correta. Fechou? O que a gente vai fazer então, gente? No VS Code, vocês vão clicar nesse íconezinho aqui, ó, novo arquivo ou new file. E aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar main, e aí a extensão, ou seja, o ponto, tem que ser o ponto .py, que é a extensão de um código Python. Você vai ver que o VS Code já até reconhece lá na hora que se trata de um código em Python. Eu vou digitar Enter, ele vai abrir aqui o arquivo para mim, tá? Isso aqui, ó, é a que a gente chama de uma IDE, ou uma Integrated Development Environment, ou um ambiente integrado de desenvolvimento. O que é isso? É um editor de texto, tá? Só que ele tem algumas funções que vai te ajudar no dia a dia. Por exemplo, se você digita alguns comandos que já são conhecidos do Python, ele vai ficando coloridinho assim, ó, tá vendo? Isso quer dizer que ele já reconheceu o seu comando. E se tiver vermelho lá, ó, tá vendo? Ó? Se ficar vermelho o nome do arquivo lá em cima, quer dizer que tem algum erro e o seu programa não vai rodar, tá? E além disso, a gente tem aqui no canto superior direito um íconezinho de play, tá vendo? Se a gente clicar aqui, ele já roda sozinho o seu programa. Ele rodou o meu aqui, reclamou, falou que tem uma sintaxe inválida. Claro, não tem função nenhuma aqui, né? Não tem código escrito ainda. Mas vocês já conseguem ver que dá para rodar o seu código aqui direto no VS Code sem precisar de mais nada. Fechou? Bom, a gente vai então, vou colocar aqui, nós vamos criar um programa. Deixa eu aumentar a letra para vocês. Nós vamos criar um programa de login fictício, tá? Aí vocês podem ver que eu digitei aqui, ó, as coisas com 3 hashtags, né? Ou 2, ou uma. Você pode colocar quantas você quiser. Mas o hashtag no Python quer dizer que é um comentário. O que é isso? Quer dizer que tudo que você escrever a partir de uma hashtag naquela linha, ó, ele fica verdinho no VS Code. Quer dizer que isso é um comentário, isso não faz parte do código. Isso é só para auxiliar você durante a sua programação, para você saber ali o que uma função faz, o que ela não faz, o que precisa ser feito. E aí a gente usa isso para se guiar, tá? Lembra dos conceitos que a gente aprendeu? A gente vai aprender um conceito novo agora, que é o conceito de indentação. O que é isso? Bom, eu tenho o meu código aqui, né, o meu Canva em branco, e eu estou começando a criar o meu programa. Legal. Só que no Python a gente tem uma coisinha que eu acho até um pouquinho enjoado, que é o seguinte, o conceito de indentação, tá? Por exemplo, lembra que eu falei com vocês que a gente tinha as funções? Eu vou declarar a minha primeira função aqui agora, tá? A gente usa o def, ou seja, de define, para definir uma função. Eu vou chamar essa função de login, tá? Ela, por enquanto, eu não vou colocar nenhum tipo de argumento, ou seja, ela não recebe nada. E eu vou colocar aqui um ponto e vírgula para falar que começou a minha função, tá? Se vocês separarem, ó, depois que eu coloquei o meu 2 pontos aqui, se eu apertar Enter, ele começa a digitar da frente aqui, ó. Tá vendo que ele não começa lá de trás? O que isso significa? O Python utiliza um negócio que chama indentação. Então, tudo que está dentro de uma função, ele fica com esse espacinho aqui. Então, tudo que for digitado nesse mesmo espacinho aqui para dentro, faz parte da função login. Se eu apagar e começar a digitar aqui,
ele está fora da função de login, tá? Isso é um negócio meio chato, meio complicado no começo, tá? Existem dois tipos de controle para você controlar o que está ou não dentro de um código, dentro de uma função. Algumas linguagens de programação usam chaves, tá? E aí, quando numa linguagem de programação, como por exemplo a C++, que é utilizado no Arduino, o JavaScript, ao invés de usar indentação, ele usa chave, igual está aqui. Então, o que está dentro das chaves ali faz parte da função. O Python não faz isso, ele usa a indentação, então fica um pouco mais chato, porque se você colocar um espaço a mais ou um espaço a menos, ele vai reclamar e não vai rodar o seu código, tá? Então, botou 2 pontos, dá um Enter, ele vai ficar afastadinho ali da beiradinha da janela, e quer dizer que aquilo faz parte de uma função, tá? Lembra que eu falei com vocês que a função principal, ela roda, é a primeira a rodar, é a primeira a executar no seu programa e ela que vai chamar o resto do código? No Python isso acontece de uma maneira mais tranquila ainda, tá? Porque no Python você não precisa declarar uma função principal. Tudo que estiver aqui, ó, sem indentação nenhuma, ou seja, no começo ali do espacinho, já é da função principal. Então, por exemplo, para me chamar minha função de login aqui, é só eu digitar login entre parênteses. E aí o programa já sabe na função principal que ele tem que chamar o login, tá? Ah, Vitor, isso ficou meio difícil de entender. Não tem problema, tá? O que eu vou fazer? Eu criei uma função login, que por enquanto ela não recebe nenhum parâmetro, e eu vou digitar pass, P-A-S-S, pass, de pular mesmo, tá? Só para vocês verem que essa função existe aqui, mas ela não faz nada e ela não faz ser chamada hora nenhuma, tá? E eu vou digitar aqui, ó, print, para escrever alguma coisa na tela, tá bom? Abre parênteses, eu quero imprimir uma string, eu quero imprimir uma frase, e aí eu vou colocar aqui então aspas, tá? E aí eu vou colocar, ó, olá mundo. O primeiro programa de todo mundo é sempre o olá mundo, né? O hello world. Então, ó, se a gente dar aqui um play agora, ele vai aparecer aqui, ó, escrito olá mundo, tá vendo? Eu vou limpar a tela aqui porque tinha um erro daquela hora que eu testei, mas ó, olá mundo. Então o programa rodou, né? E vocês podem ver que a função principal ela tá aqui. Ela não tem nada definindo ela, fechou? A gente então coloca o que vai inicializar o código nessa função principal e a partir dele vai chamando as outras coisas, beleza? Bom, vamos testar então agora a gente chamar uma função? Vamos. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser alterar essa minha função de login. Eu vou apagar esse pass aqui porque agora a gente vai usar ele mesmo. E eu vou colocar que a minha função de login ela vai receber um texto. Pode ser qualquer nome que você quiser colocar aqui, tá? Eu vou dar um Enter e eu vou pedir para ele imprimir na minha tela, então entre parênteses, o texto que a minha função recebeu. Beleza? Vitor, por que você não usou o aspas para declarar como string? Porque na hora que eu passar esse argumento para dentro dessa função, eu já vou estar passando com string, tá? Porque o computador tem que saber que se trata de uma variável. Então, variável a gente não usa string em volta de variável, a gente usa string dentro dela, tá? Tem essa diferencinha, eu sei que às vezes é chato no começo, mas com o tempo vocês vão pegar e vão ver que é bem tranquilo. Então, o que eu vou fazer agora? Lá na minha função principal, lembra que eu tirei todos os espaços, eu estou no limitinho ali no começo. Eu vou chamar a minha função de login, vou abrir o parêntese e agora eu quero passar um argumento para ela. Como que eu vou passar esse argumento? Passando então, agora sim dentro de aspas, o testando a função de login. Vocês vão ver que na hora que a gente rodar esse código, eu vou até mudar minha cabecinha aqui para o outro lugar aqui para ficar mais fácil, tá? Vocês vão ver que na hora que eu rodar esse código aqui, ó, testando a função de login, tá? Ou seja, ele rodou o código, chamou a minha função de login, passando para ela como argumento a frase testando a função, e a função de login então recebeu esse argumento e imprimiu na tela, tá? Facinho, facinho, né? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar o sisteminha de login.
agora que a coisa começa a ficar mais interessante. Ah, Vitor, mas como que a gente vai fazer isso? Vocês já têm todo o conhecimento necessário para isso, vocês só precisam aprender a sintaxe. Deixa eu descer minha cabeça aqui de novo. Vamos lá, como que eu faço isso? Simples. A gente já tem a nossa função de login, por enquanto vamos deixar ela aqui sem fazer nada. A gente vai usar o primeiro comando da sintaxe do Python, que é o input. Input significa entrada. Então eu vou perguntar alguma coisa para o meu usuário, tá? E aí como que faz isso? Eu coloco aqui input e o que eu quero escrever, tá? Então, input, abre parênteses, e aí eu coloco as aspas, porque eu vou digitar um texto na tela, vou explicar, vou falar alguma coisa, né, passar um texto, e eu vou colocar, digite o nome de usuário, tá? E aí eu vou dar um espaço, vocês vão entender o porquê do espaço depois, tá? Feito isso, eu já posso rodar esse programa e vocês vão ver que o computador vai me perguntar, ó, digite o nome de usuário, Victor. Acabou, né? Porque eu não fiz nada com isso. Só que agora a gente tem um problema. O usuário digitou o nome dele. Como que eu vou pegar o que ele digitou? Como que eu vou pegar esse código? A gente tem que lembrar que o computador é um bicho burro, né? Ele só faz o que você manda e nada mais. Então é simples. Eu vou passar isso para uma variável. Ó, nome, lembra lá das variáveis? É igual ao input. O que isso quer dizer? Quando a pessoa digitar isso aqui, ele vai salvar o nome de usuário já para mim dentro da variável. Quer testar? Vamos testar. Então, ó, print, para a gente escrever na tela alguma coisa. O nome de usuário digitado foi espaço. E aí eu posso colocar um símbolo de mais para juntar dois textos. Nome. Acabou. Vamos rodar o nosso programa para ver se eu digitei tudo certo. Digite o nome de usuário, Victor. Se eu dou Enter, o nome de usuário digitado foi Victor. Então vocês podem ver que é muito fácil a gente manipular dados, a gente passa dados de um lado para o outro no Python, porque é uma linguagem de certa forma muito inteligente. Tá? Ela facilita muito a vida do programador e é por isso que a gente usa ela para muita coisa hoje em dia. Tá? Então, eu já tenho o nome de usuário. Né? O que mais que eu preciso para fazer o login? Uma senha. Vamos testar uma senha então. Senha é igual a input, para a gente imputar, a gente perguntar um dado. Vou abrir parênteses, vou abrir aspas, porque de novo eu vou escrever uma frase, logo isso é uma string, e eu vou digitar, digite a senha. Beleza. Agora a gente tem um nome de usuário e uma senha. Ah, Vitor, por que você colocou o espaço aqui depois do usuário e depois de senha? Porque se não colocar, a hora que a pessoa digitar alguma coisa lá no terminal, ela vai aparecer junto, vai ficar tipo senha 123, fica como se fosse uma palavra só, tá? Aí fica feio de estética, mas o valor que seria salvo na variável ia ser a mesma coisa, não ia mudar nada. Mas eu faço isso só para ficar mais fácil de ver e de mostrar, beleza? Bom, a gente agora tem um nome de usuário e um nome de uma senha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar então os nossos argumentos de funções. Lembra que eu expliquei como que funciona a função, como que a gente declara uma função. Então, a gente vai chamar a função de login, simplesmente digitando o nome dela, login, tá? Eu vou abrir um parênteses. Toda vez que você chama uma função, é o nome dela, tá? Seguido de um parênteses. Ah, Vitor, mas a minha função não recebe argumento nenhum. Beleza, você vai colocar o parêntese em vazio, né, sem nada, mas o parêntese tem que ter, tá? Ao passo que se a sua função ela está programada para receber um parâmetro e você não passar parâmetro nenhum, ela não vai rodar. Vou mostrar isso para vocês aqui agora. Eu estou chamando a minha função de login, porém eu não estou passando nenhum argumento e ela espera receber um argumento de texto, né? Tá aqui, ó. Eu quero receber um texto e eu não estou passando nada quando eu chamo ela. Se eu rodar o meu código, ele vai me perguntar meu nome de usuário, beleza, a senha. E ele vai falar, ó, login, está faltando um argumento, que é o argumento texto. Então o próprio computador já me fala, ó, você está esquecendo alguma coisa aí. Fechou? Então eu vou passar para a minha função de login o nome de usuário. Posso passar mais de uma coisa, não tem problema, só usar a vírgula e a senha.
Então, a minha função agora recebeu 2 parâmetros. Se ela estiver programada para receber só um parâmetro, ela também não vai aceitar, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, nome e senha. Beleza? Ele ficou azul escuro porque são variáveis que eu não usei, né? Eu não estou usando para nada aqui dentro da minha função. Então, ele deixa escurinho para me ver que eu estou gastando memória de processamento com ela à toa. O que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou só imprimir. Então, print nome mais senha. Pronto, não vou fazer mais nada. Vamos testar o nosso código. Dar o playzinho aqui. Deixa eu só limpar a tela para ficar mais fácil. Digite o nome de usuário. Eu vou digitar aqui Victor. Digite a senha 123. Ele já me deu aqui, ó, Victor 123. Tá vendo? Então é por isso que eu falei com vocês lá no começo, ó, gente. Se for um número, não coloque entre aspas, porque senão ele vai juntar como se fosse texto. Reparem que ele juntou aqui, ó, o nome e senha virou um texto só, Victor 123, tá? Então é por isso que a gente tem que ter esse certo conhecimento de quando usar ou não usar as aspas, de quando usar ou não usar strings, pra gente não avacalhar o nosso código depois e não entender por que o negócio não está funcionando, tá? Então, nome de variável a gente nunca coloca dentro de aspas, a não ser que você queira mostrar o nome da variável para alguém, tá? E o conteúdo que vai dentro dela, se for texto, a gente usa aspas. Se for um número, a gente não coloca aspas dentro da variável, porque senão ela não vai funcionar. Fechou? O que eu vou fazer então? Agora a gente vai usar o nosso operador condicional de if. Lembra disso? A gente vai usar o if para comparar. Beleza. Como? Eu vou criar aqui primeiro 2 variáveis, tá? Uma vai chamar senha underline salva e ela vai ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4. E eu vou criar uma outra variável que é o usuário underline salvo, que é o meu nome. E aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem aí, que vai funcionar da mesma forma, tá? Então, a senha salva é 1, 2, 3, 4 e o nome de usuário é Vitor. Ah, Vitor, tá errado seu código aí. Tá mesmo, porque eu não coloquei aspas, tá? No VS Code, se você digita uma aspas, ele costuma colocar já 2 para você, tá? Então, você coloca uma, ele já meio que adiciona a última e coloca o cursor no meio para você digitar no meio das aspas, pra você não ter que ficar indo e voltando. Então, isso é uma mão na roda também. Reparem que a minha senha, embora ela só tenha números, ela está dentro de aspas, é uma string, isso não é um número, tá? Eu estou falando o texto 1, 2, 3, 4 e não estou me referindo a 1234. São 2 coisas diferentes de novo, tá? Então, agora que a gente já tem a nossa senha salva e o nosso usuário salvo, o que a gente vai fazer? Vamos usar o if, né? Não é ele que funciona para isso. If, ó que bonitinho, abre parênteses, nome, ou seja, que é o parâmetro que eu recebi no começo da minha função, for igual, tá? E aí na programação a gente tem esse conceito de igual. Quando a gente usa só um igual, a gente está atribuindo uma coisa a outra. Então, se eu quero atribuir uma senha salva a uma string, eu uso um símbolo de igual. Se eu quero comparar se 2 coisas são iguais, eu uso o símbolo de igual 2 vezes, tá? Então, para comparar, a gente usa 2 iguais. Para atribuir, ou seja, uma coisa é igual a outra, ordenando que ela se torne igual, a gente usa o igual uma vez só, tá? Então, se o nome salvo for se o nome que eu digitei for igual ao nome ao usuário salvo, e aí o VS Code já até me ajuda a preencher aqui, 2 pontos, ou seja, ele vai fazer alguma coisa. E lembra daquele negócio da indentação que eu disse que quando uma função, um código faz parte de uma função, ele dá um pulinho para frente, que é a indentação? No if, no while, no for, isso acontece também. Então, como eu coloquei o if, e aí eu quero que ele execute um bloco de código, a hora que eu der enter, ó, ele foi mais um pulinho para frente. Quer dizer que tudo que está naquele rumo ali para baixo faz parte daquele if. O que está de fora não faz mais parte do if. Então, aí nesse caso, eu vou digitar print, e aí, aspas, imprima na tela, usuário incorreto. Fechou?
E aí, ó, eu vou dar Enter. Se eu voltar, ó, um pulinho para trás, eu tô dentro da minha função de login de novo. E aí vai executar o que eu colocar ali, independente de o if ser verdade ou não, tá? Vamos testar então esse pedaço de código que a gente já tem? Vamos, vou dar o play aqui. Ele vai me perguntar o nome de usuário. Eu vou digitar Vitor, tá? Tem um erro no código ali que eu já percebi. Mas ele vai me falar, usuário incorreto, tá? Qual que é o erro que eu coloquei aqui no código? Se a senha for igual, o usuário está correto, né? Então ele tem que mostrar o usuário correto. Vamos testar de novo, então. Ó, digite o nome de usuário. Então, eu estou digitando o nome de usuário. Ele está atribuindo a palavra que eu estou digitando, no caso Vitor, dentro da variável nome. Fechou? Ele me pede uma senha, ele vai atribuir a senha dentro da variável senha também. Eu vou dar Enter. Ele vai passar a variável nome, né, com Vitor dentro dela. E aí o if vai comparar se Vitor é igual ao nome que você tem lá como usuário salvo que você cadastrou antes. Eu vou dar Enter, ele vai me falar que o usuário está correto porque eu digitei o meu nome. Fechou? Mas e se o usuário estiver errado? Como que a gente faz? Simples, tá? Vamos lembrar que no Python da indentação, então o else ele vai ficar no mesmo rumo que o if, tá? Ele fica na mesma linha, na mesma indentação. E aí eu vou digitar else, dois pontos, só. Tá? O else não precisa de parênteses, não precisa de mais nada, porque ele está sempre atrelado ao if que está acima dele. Então eu vou apertar Enter de novo. Ele sozinho vai dar a mesma indentação, porque eu preciso identificar o que está rodando dentro daquele comando ali, dentro daquele bloco do else. Eu vou digitar então print usuário incorreto. Fechou? Isso aqui são coisas que essas telinhas aqui são informações que o VS Code dá pra gente sobre algum comando, alguma sintaxe do Python. Então se você ficar meio com dúvida do que isso aqui faz, se você clicar e esperar um pouquinho, ele vai te falar, tá? Igual o print ali, ele mostrou aquela hora. Então, vou rodar o meu código aqui de novo. Vamos testar agora? Eu vou digitar um outro nome de usuário, Carlos, por exemplo. Eu vou dar Enter, ele vai me pedir a senha, eu vou digitar a senha, embora a gente não esteja processando a senha ainda. Eu vou dar Enter, ele vai me falar que o usuário está incorreto. Por quê? Porque ele recebeu o nome Carlos pela variável nome. Ele comparou Carlos, né, vamos trocar a variável pelo que está escrito aqui. Carlos é igual, ou seja, comparou. E o usuário salvo que é Vitor. Carlos é igual a Vitor? Não. Então, isso aqui ele vai pular e ele vai executar o código de baixo, que está dizendo que o usuário está incorreto. Então é assim que a coisa funciona, tá? Eu sei que parece às vezes um pouco complexo, mas é muito tranquilo. A primeira vez a gente assusta, a gente fica sem entender, mas com o tempo, com a prática, isso vai ficando muito mais fácil. Vocês vão ver isso ao longo do curso. Então, se o usuário está correto, o que eu preciso de novo depois? É conferir se a senha está correta, né? Então, dentro do meu bloco de if do nome de usuário, eu vou verificar se a senha está correta. Então aqui eu vou digitar de novo if senha equals igual a senha salva. E repara aqui, ó, o segundo if que faz a comparação da senha, ele está embaixo do print aqui. Então ele só vai acontecer se o usuário estiver certo. Se o usuário estiver errado, eu vou pular esse bloco de código completo e vou direto para o else. Então eu nem vou gastar meu poder de processamento verificando se a senha está certa, porque o usuário já está errado. A gente já sabe que o usuário errou alguma coisa na hora de digitar o login dele. Então eu vou dar dois pontos, vou dar Enter, e aí eu vou digitar print de novo, e aí eu vou digitar aqui, ó, bem-vindo, porque ele entrou no sistema, conseguiu acessar o nosso programa, né? A senha e o usuário estão certos. Se a senha estiver errada, então if, né, else, se a minha senha estiver errada, Enter, eu vou imprimir na tela, credenciais incorretas. Ah, Vitor, por que você não está digitando senha errada?
porque na programação não é interessante a gente falar o que a pessoa errou, tá? Se ela errou a senha ou o nome de usuário por questão de segurança. Porque se o cara testou, vai testando o nome de usuário aleatório, aí uma hora ele fala assim, senha incorreta, então o cara já sabe que aquele usuário existe. E aí ele fica tentando quebrar só a senha em cima daquele usuário, é mais difícil, tá? E o que significa quebrar? Fica tentando um monte de palavras, uma por uma, um monte de letra, até ver se alguma senha que ele gerou aleatória é a senha certa. Então por isso que a gente tenta não informar, tá? É uma boa prática para o nosso programa que não vai fazer a diferença nenhuma, tá? Mas é bom vocês já pegarem essa mania. Igual imprimir se o usuário está correto, a gente também não é recomendado fazer. Então a gente só fala se a senha está certa ou não. Se a senha não estiver certa, vida que segue e acaba por aí. Fechou? Então, vamos lá. Ó. Vamos ver de novo essa organização do nosso código. E vocês percebem que ele vai fazendo uma escadinha. Tudo que está para frente desse primeiro if aqui significa que faz parte do bloco de código dessa comparação. O que está junto, né, nesse caso é o else, é que está de fora desse if. E todo esse bloco está uma indentação para frente, vocês podem ver que o VS Code faz até um risquinho aqui, ó, significa que pertence a essa função de login. Então se a gente não chamar essa função lá embaixo, esse pedaço de código inteiro que está para frente aqui, ele nunca vai ser executado, vai ficar aqui à toa, tá? Então a gente tem o nome de usuário, a senha, a gente já está comparando. Então vamos ver agora se o nosso programa está funcionando. Vamos rodar ele. Digite o nome de usuário, é Victor. Digite a senha, que é 1234. Bem-vindo. Então ele comparou, viu que o nome de usuário está certo, comparou a senha, viu que a senha está certa, e aí ele me permitiu entrar no sistema. E agora a gente vai para a última prática dessa aula, que é uma aula bem conceitual, ela é bem de começo, não precisa quebrar muita cabeça. Ah, Vitor, eu não entendi, não precisa ficar doido não, tá? Essa aula é só para vocês verem como que funciona a sintaxe, como que é uma linguagem de programação. Isso aqui não é nada definitivo, a gente vai aprender, eu vou explicar isso muito mais para frente. Hoje é só para vocês pegarem o primeiro gostinho de programar, de sentir o cheirinho de código, né, de neurônios queimando na cabeça, beleza? Bom, a gente tem aqui, ó, que deu certo, né? Só que como que a minha função principal aqui vai saber que o usuário e a senha estava certo? A gente vai usar o retorno, para a gente fazer o retorno. Então, eu vou digitar return true, ou seja, retorne verdadeiro. No Python, o verdadeiro é utilizado com T maiúsculo, tá? O que quer dizer? True deu certo, beleza, é isso aí. Ó, é como se a função de login estivesse avisando para a função principal. Ou, deu certo aqui, ele colocou a senha certa. Assim que funciona. Tá? Qualquer um dos casos, né, a gente vai utilizar aqui o return também false. Ou seja, qualquer um dos outros casos que a senha não esteja correta e o nome de usuário estejam corretos, ele vai retornar como falso. Ah, Vitor, mas você falou que só pode usar o return uma vez. Por que você está usando 3? Porque cada um está dentro de um bloco de si, de if. Então, um deles, a cada vez, só um deles vai ser retornado. Não vai retornar mais de uma vez, tá? O que não pode é, por exemplo, se eu colocasse um return true aqui e tentasse dar um print aqui embaixo, ó, ele nunca vai acontecer. Se vocês separarem, ó, ele ficou até cinza aqui, tá vendo? Porque o próprio computador está me avisando que isso aqui nunca vai ser rodado porque a função retorna antes de chegar nele. Fechou? Então, além disso, eu vou apagar esse print doidão que ficou aqui. Eu quero ver qual que é o resultado. E é simples. Quando uma função retorna alguma coisa, você pode imprimir o resultado dela. Como, Vitor? Print, do mesmo jeito. E dentro do parênteses, em vez de você colocar um texto, você vai colocar a função. E pode colocar ela com outro parêntese que está passando os argumentos dela, não tem problema nenhum. Então fica aqui, ó, print login, passando o nome e senha. E aí o print lá, o print do que está chamando a função de login, ele vai me retornar true ou false. Vamos testar? Vamos. Então, digite o nome de usuário. Victor. Digite uma senha 1234. True. Ou seja, verdade. Se eu rodar esse programa de novo, ele vai pedir um nome de usuário. Eu vou botar aqui Carlos, um nome qualquer, uma senha qualquer. Usuário incorreto. E aí a função retornou false. Então, é assim que eu faria essa questão de picando o meu código. Porque aí isso ia retornar para uma outra página que vai mostrar, por exemplo, outro conteúdo. A gente vai usar esse código de hoje
nas próximas aulas, tá? A gente vai construir as nossas aplicações a partir disso aqui. Então é importante que vocês salvem isso também para vocês terem isso guardado, beleza? Bom, Vitor, mas toda vez que eu tentar digitar um nome e uma senha, ele vai fechar toda vez que eu errar a senha? Não. A gente poderia usar, vamos usar por exemplo aqui não é o ideal, tá? Mas while true, só para vocês verem que ele vai ficar repetindo isso aqui, ó. Aqui eu vou dar a indentação. Ah, Vitor, igual eu fiz aqui, né? Eu digitei, ele tá. Como é que eu vou saber quantos espaços que eu dou? Aperta Tab uma vez que ele dá. Um Tab é uma indentação, tá? E ele vai ficar fazendo isso aqui agora até eu rodar, até o mundo acabar. Vou fechar o programa aqui. Porque eu coloquei um while, ou seja, de enquanto, só que eu não coloquei uma condição, eu coloquei true já para ele. Então, enquanto verdade for verdade, ou seja, sempre vai ser isso aqui, vai ficar rodando o resto da vida, a não ser que eu cancele a execução do processo. Então, ó, senha, escrevi errado, 2, 3, 4, usuário correto, usuário correto, usuário correto, epa, fiz cagada aqui. Aqui ó, eu fazendo besteira. Tá? Por que ele ficou repetindo só o resultado? Porque o input tinha que ficar aqui também. Tá? Colei e o senha ficou errado. Não tem problema não. Tab. Agora sim, ele vai. Digite o nome de usuário. Victor. Digite a senha 1, 2, 3, 4. Ele me deu que é verdadeiro. Eu posso tentar outro usuário. Lá. Usuário incorreto. Tá vendo que ele fica repetindo? Se eu ficar aqui o resto da vida, ele vai ficar o resto da vida. Me pedindo usuário e senha e conferindo a senha. Vai ficar aqui o resto da vida. Ele não vai parar, tá? E se você tentar passar comando, ele também não vai executar nada. Clica na lixeirinha aqui que ele mata o processo, para esse negócio não ficar rodando aí para sempre, tá? Então é assim que funciona. Na próxima aula a gente vai entender um pouquinho do laço for, que ele é um pouquinho mais complicado de fazer, não quis colocar nessa aula. E a gente vai começar a desenvolver a nossa primeira aplicação com Python. A gente vai criar um joguinho do zero utilizando o Python. Eu acho que isso é um sinal para acabar. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve, aquelas coisas todas. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não entender, deixa lá nos comentários que eu tento ajudar vocês e abraço.